Ok, amém. Sim, show. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Qual o acréscimo de tensão nos pontos A e B, ocasionado por uma carga pontual vertical de 250 kN aplicada na superfície do solo? Sabe-se que os pontos estão a 2 metros de profundidade. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter a carga de 250 kN aplicado nesse ponto, seja devido a um pilar, uma construção, enfim, e quer saber a 2 metros de profundidade quanto que isso vai ser transferido para esses dois pontos. Então, como é carga pontual, cadê aqui? Não, carga pontual, a gente cai aqui em Boltzmann, não é Love nem Newmark, Boltzmann, gravem isso. E a gente emprega uma dessas formas. Lá no exemplo não deu para a gente ângulo, então se não deu para a gente ângulo, a gente trabalha com essa fórmula, uma vez que ele deu o raio e deu a profundidade. E o carregamento, nosso carregamento o quê? Então, dessa forma, a gente utiliza essa fórmula. Então, a fórmula, o número 3 aqui já é de fórmula, elevado aqui a 5/2. Pessoal, dica para vocês. Primeiro, batam separado na calculadora. Primeiro ponto. Segundo, quando for fazer elevado a 5/2, vocês podem fazer elevado a 2,5, tá? Então, não para fazer lá elevado, parênteses, 5 dividido por 2, fecha parênteses. Não, pode fazer elevado a 2,5. Também está valendo, tá? Então, tanto faz. Então, nosso carregamento, 250. Nossa profundidade Z vai valer 2, está aqui no enunciado. O nosso raio, o ponto A, pessoal, reparem, ele está imediatamente abaixo do ponto de aplicação em solo. Se ele está imediatamente embaixo, o meu R, minha distância horizontal, é 0. Então, está aqui já o nosso 0. Mais Z vale 2 elevado ao quadrado. Fechou tudo elevado a 5/2. Fez isso, só apertar o igualzinho da calculadora, provavelmente aqui na calculadora de vocês, se vocês não botaram nada errado, vai dar 29,86 e algumas coisinhas. Então, assim, mistério nenhum, né? E aí, quando a gente vai para o ponto B, mesma lógica. A única coisa que vai mudar de A para B é a distância horizontal. Só ela que muda, o resto permanece perfeitamente igual. Então, 3 da nossa fórmula, 250 do nosso carregamento em quilonewtons, pessoal. Temos que utilizar ele aqui em quilonewtons. Então, joga para cá em quilonewtons, vezes 2 ao cubo, dividido por 2π, parênteses, 1, que é a nossa distância horizontal, mais 2, que é o nosso Z, tá no enunciado para gente. E aqui, então, no ponto B, vai ser uma carga de 17,09. Então, aqui é o que eu falei com vocês, pessoal. Se a gente quer saber em um nível do nosso terreno, uma determinada cota, qual o carregamento máximo proveniente da tensão inicial lá de cima, a gente vai calcular com Z igual a 0. Então, quando Z foi 0, eu tive 29,86 kPa. Quando meu Z foi 1 metro de distância, já caiu para 17. Então, caiu aqui para uns pouco mais da metade um do outro, né? Então, lembrem-se, se eu pedir para se calcular a máxima em um determinado ponto, o raio é 0. Ah, professor, você não colocou o raio. Claro, não tem que ter o raio ali. Então, já tem que estar embutido aí na cabecinha de vocês esse detalhe. Fez isso, pessoal, acabou, tá? Acabou. Mas nada, acabou o exercício.
O que pode ter é mais um monte de ponto aqui embaixo, você calcular mais um monte de ponto. Mas a forma é essa daí, ok? Exemplo 2. Agora pegando uma circular e uma retangular. Considere a vista em planta de duas fundações, uma circular e uma retangular apresentada a seguir. Calcule a tensão induzida por essas fundações em um ponto P, localizado a 2 metros abaixo do centro da fundação circular. Então, olha só. Eu tenho aqui duas estruturas, estrutura A e estrutura B, e eu quero saber qual que vai ser a minha tensão na parte inferior de uma dessas estruturas. Obviamente, a estrutura circular vai proporcionar uma tensão muito maior do que a estrutura retangular, né? Então, aqui está a minha circular, o meu ponto de interesse é esse ponto P aqui no centro. Ele está imediatamente abaixo da minha circular. Então, obviamente, vai ser maior carga proveniente da minha estrutura circular. Agora, eu tenho que somar o resultado da minha circular com o resultado da minha retangular. Então, se a minha circular fornece 10 kPa e a minha retangular fornece naquele ponto 5 kPa, então no ponto P eu tenho a incidência de 15 kPa. É a mesma lógica, pessoal, que aqui. Ponto A e ponto B, né? O carregamento... Dá uma voltinha aí. Essa internet tá uma bosta, até eu conseguir entrar, eu perdi. Não, Mas se eu vou te preocupa não, vai estar tudo perguntar, lá né? depois. Vão tocando barro, respira. Então, eu vou ter que somar os dois para chegar no meu, na minha tensão final, no meu ponto P ali especificado. Então, inicialmente, vamos calcular a tensão induzida pela fundação circular através da fórmula de Love. Não é Boltzmann, não é Newmark, para circular é Love. Então, eu vou aqui achar o nosso fator, 1 menos 1 sobre 1 mais R sobre Z ao quadrado, e isso tudo elevado a 3 sobre 2, vulgo 1,5. Calculadora aí, cada um da forma que achar melhor. Então aqui, pessoal, lembra que eu falei com vocês? Um em função do outro. Então sempre que eu tiver um raio de 1 metro com uma profundidade de 2, o resultado vai ser esse. Sempre. Quem quiser fazer uma tabelinha, pô, show de bola, pode fazer a tabelinha aí. Então isso já é um padrão, né? Então o meu I, o meu fator de influência aqui, vai ser 0,284. Esse valor eu jogo ele aqui. Então a minha tensão no ponto vai ser a tensão na superfície, que vai ser 500 kPa, já está aqui, vezes o fator, 0,284. Multipliquei, deu 142 kPa. Então, a minha estrutura circular vai ter um carregamento de 500 kPa, né, dá 500 mil newtons por metro quadrado, e a 2 metros abaixo dela, eu vou ter um carregamento no centro dela equivalente a 142 mil newtons por metro quadrado. Então, já fiz metade da questão, certo? Agora eu preciso saber o quanto essa estrutura retangular vai influenciar no ponto P. O resultado eu somo com 142. Aí eu tenho minha tensão total naquele ponto. Ok, isso aqui é o que eu acabei de falar. Segundo passo. Através do ábaco de Newmark, conseguimos determinar a tensão em um ponto sobre um dos vértices da fundação. Precisamos encontrar alguma configuração em que um vértice da fundação circular seja o centro da fundação. Ele a gente já foi. E agora, lembrando que a utilização do método de Newmark, utilizaremos retângulos onde o ponto de aplicação do carregamento tem que ser um ponto de algum dos retângulos criados, conforme imagem abaixo. Está aqui. Então, olha só, pessoal. A minha estrutura de carregamento de 2000 kPa, ela tem
4 por 2. O meu ponto P está distante 2 metros da minha estrutura. O que foi feito aqui? Ele criou um quadrado aqui, ó, e traçou uma linha no meio. Com isso, esse ponto P virou uma extremidade. Ok? Então, aqui está a minha estrutura. BCHG, 4 metros por 2 metros. Ele criou esses dois retângulos aqui, ó, esse e esse, para poder ter o P como um vértice. Então, agora o P está como um vértice. Agora sim a gente pode calcular. Nossa fundação analisada é a representada pelo retângulo BCHG, que pode ser ainda entendida como 2 vezes BC é D. Como essa distância é igual a essa e essa distância é igual a essa, eu posso dizer que esse retângulo mais esse é igual à minha estrutura. Então, 2 vezes esse retângulo é a minha estrutura. É geometria aqui até então. Né? Não calculamos nada aí de fundação, nem nada, só a geometria. Como dito anteriormente, precisamos considerar fundações com vértice no ponto P analisado. Logo, podemos dizer que, ou seja, eu quero analisar esse ponto P. Então, eu vou ter que analisar as minhas formas geométricas em função do P. Então, eu tenho que BCHG é igual 2 vezes BC é D. Ok, confere, né? Então, até então, tudo bem. Ou, em termos de fatores de influência obtidos através de ábaco de Newmark, podemos dizer que IBCHG, o nosso fator de influência proveniente deste retângulo maior, ele é igual a 2 vezes o fator de influência do retângulo menor. Então, só peguei a divisão de retângulos e nomeei eles com fator de influência, a mesma coisa. Então, é igual 2 vezes I do ACEP, menos 2 vezes BCED. Cadê aqui? 2 vezes BCED, 2 vezes IACEP, menos IABDP. Então, vou pegar esse grandão aqui, ó, ACEP, e vou retirar ABDP. Por que eu vou tirar ele? Porque a minha estrutura é essa daqui. Então, esse carregamento ABGF, esse quadrado aqui, ó, eu tenho que retirar. Então, deixa eu jogar para número para vocês. Essa estrutura como um todo vai fornecer para o ponto P uma tensão de 100 kPa. Só que a minha estrutura real não é essa toda. Minha estrutura é de BCHG. Então, quanto que vale ABGF? ABGF, esse quadrado, vale 50, vamos botar 40 kPa. Bom, se de ACHG, isso como um todo, fornece para P 100 e isso daqui fornece 40, então a minha real estrutura vai fornecer 60 kPa para P. Então, é essa análise que a gente tem que sempre estar fazendo. Traçar as linhas, traçar os vértices e através deles a gente vê o que é da minha estrutura e o que não é da minha estrutura. Achando o carregamento da minha estrutura, eu subtraio o que não é da minha estrutura. Então,
aqui ficou. Eu posso dizer que a minha estrutura é 2 vezes esse retângulo de cima aqui, ok? Estrutura. Agora, o meu carregamento calculado é esse retângulo como um todo, vezes 2. Então, vou calcular isso daqui tudo aqui. Só que eu vou tirar depois 2 vezes isso daqui, porque isso não é da minha estrutura. Então, eu retiro isso daqui. Então, vou achar o izinho para cá, izinho dessa região, e subtraio eles. Literalmente isso daí que a gente faz. Então, eu tenho, vamos lá. Vamos agora, então, determinar IAC é P, nosso quadrado aqui, ó, AC é P, conforme figura acima e com o uso do ábaco de Newmark. Calcularemos os dados da entrada no ábaco, MN, utilizando A6 e B igual a 1. Então, A é sempre o nosso maior, 6 metros, e B o nosso menor, 1 metro. Então, B sobre Z, A sobre Z. 1 dividido por 2, 0,5. 6 por 2, 3. Fazendo a entrada de dados no ábaco, conforme ilustrado abaixo, encontramos o fator de influência 0,137. Então, eu tenho navio 3, Maria 0,5. Então, venho aqui, ó, tá com a linha para vocês. Maria 3, navio 3, Maria 0,5. Subiu, traçou, vem para o lado 1,137. Já está aqui o resultado para vocês. Está aqui entre 1,13 e 1,14. Vai ser 7 esse númerozinho. Então, achei o meu fator de influência do meu retângulo superior, o ACEP. Esse aqui, achei o fator de influência dele. Agora, realizamos o mesmo método, mas agora para analisar a fundação fictícia, ABDP. Então, eu quero achar esse aqui agora para eu tirar desse valor que eu achei aqui. Eu achei de um todo, só que esse pedaço não existe. Então, quero saber quanto que vale esse pedaço para eu excluir ele. Faço o mesmo processo. Eu vou ter 2 no meu maior lado, 1 no meu menor lado. Então, navio, Maria. 1 dividido por 2, meio, continua. 2 por 2, 1. Venho para o ábaco. 1, meio, desceu, chegou na linha, veio para o lado, aqui achou, vai dar 0,121. Pessoal, isso aqui, olhem que assim, por aqui a gente não tem uma precisão, ok? Igual aqui, ó, encostou aqui, é 1,2 ou 1,121. Não tem essa precisão. Se eu colocar 1,2, 1,21, 1,22, tá valendo, ok? O que não pode é o cara chegar aqui e colocar 0,13, 0,11, aí não. Mas essa precisão a gente não vai ter. Então, já achei da área como um todo, que vai valer 137, e eu achei da área que não existe, a área fictícia, que vai valer 121. Então, eu subtraio os dois. Então, IBCH, o nosso fator de influência do retângulo BCHG, que é o de nosso interesse, BCHG é a nossa estrutura, vai ser 2 vezes a diferença dos dois. Então, vai ser 2 vezes a diferença dos dois. Por que 2 vezes? Porque eu calculei só aqui em cima. Eu tenho em cima e tenho embaixo. Eu não quero fazer 2 vezes, não tem problema. Soma, faz aqui, soma com daqui. Vai dar a mesma coisa, né? Então, 2 vezes 137 menos 121. Deu 0,032. Achamos o fator de influência. Achou o fator de influência?
só fazer agora igual sapata, fundação circular. A gente multiplica. Então, eu tenho um carregamento de 2.000 aqui na minha estrutura. Cadê aqui? Aqui. Eu tenho um carregamento de 2.000 e eu achei que o fator de influência no ponto P vai ser 0,032, se não me falha a memória, viu, gente? Então, é isso mesmo, 0,032. Vezes os 2.000, que é o meu carregamento inicial, eu tive um acréscimo no ponto P de 64 kPa. Para finalizar, a tensão induzida no ponto P será a soma das tensões induzidas pela função circular e a retangular. Logo, 142 mais 64 vai dar 206. Então, assim, deixa eu só dar aqui um. Ok?